Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Comigo também. Melhor ainda, estar dando aula para vocês, tá? Continuando o assunto dessa semana, que é polígono, nós vamos falar sobre diagonal de um polígono. Por que eu vou falar da diagonal do polígono? Porque semana passada nós vimos expressão algébrica e aonde a gente usa algumas expressões algébricas? Na geometria, tá? Então nós vamos unir o que aprendemos da semana passada e junto com essa semana, fazendo um pouco de expressão dentro da geometria, tá? Então vamos começar? Seria diagonal de um polígono. Primeiro, nós temos que definir o que é diagonal. Será que diagonal é aquela linha inclinada? Que a pessoa fala assim, vá pela diagonal. Então, uma linha inclinada é uma diagonal. Não é bem assim, tá? Na nossa realidade, nós somos cercados de quadrado, de retângulo. Então, na diagonal dele, claro, é inclinado. Mas nos polígonos, nós não temos só quadrado e retângulo. Nós temos polígonos de vários lados. E esses polígonos, será que não tem diagonal? Claro que tem. Então, para acharmos a diagonal, nós temos que ter uma definição. Então, uma definição de diagonal seria: diagonal é um segmento que une dois vértices. Isso a gente concorda. Mas ele tem que ter uma regra para unir esses dois vértices. São aqueles não consecutivos ou adjacentes. O que significa não consecutivos, professores? Ah, meu Deus! Não consecutivo significa aqueles que não são vizinhos, certo? Aí eu coloquei assim, o triângulo não tem diagonal. Vamos ver porque o triângulo não tem diagonal? Então, eu vou desenhar um triângulo aqui. Então, aqui são os vértices do triângulo. 3 vértices, como a gente sabe. Agora, como a diagonal não pode unir não consecutivo, preste atenção nos vértices do triângulo. Olha esse. Esse e este são vizinhos, são consecutivos. Esse com outro também são consecutivos. Como eu vou fazer uma diagonal? Não posso ligar dois consecutivos. E outra coisa, eles já estão ligados, que significa o lado de um polígono. Então, quando eu uno dois consecutivos, eu estou unindo ou estou formando o lado do polígono. E lado não é diagonal. Então, olha, vou para o outro vértice. Então, esse é vizinho, esse é vizinho. Não posso unir. O outro, esse é vizinho, esse é vizinho. Então, você conclui o quê? Que todos os vértices do triângulo são consecutivos. Logo, o triângulo não tem diagonal. Não podemos falar nisso, certo? Agora, vamos ver outros polígonos? Vamos a esse quadrilátero. Ó, vamos olhar apenas esse vértice. Então, quais são os vizinhos ou os vértices consecutivos a este? Seria este aqui e esse aqui, que já estão ligados e que chama lado do polígono. Então, a diagonal seria eu ligar a não consecutivo, que está aqui à frente, tá? Então, nós temos aqui esta diagonal. Passando para o outro, o que você tem? Esses dois são vizinhos.
Então, sai uma outra diagonal, tá aqui, ó. Então, vamos ligar? Então, você tem uma aqui, vai ficar meio tortinho o meu, tá? E outra aqui. Agora, observe. Então, liguei esse. Quando eu for para esse, já está ligado. Quando eu for para o próximo, também já está ligado. Aí eu volto no começo. Então, terminou, tá? Então, nós olhamos aqui, ó, e percebemos que esse quadrilátero tem duas diagonais. Então, vamos colocar aqui. Número de lado do quadrilátero, 4 lados. E a gente sabe que o número de lados é o mesmo número de vértices, mesmo número de ângulo interno, mesmo número de ângulo externo. Isto? Então, aqui todos os quadriláteros têm 4 lados. O número de diagonal para um vértice só. Então, olha aqui. Cada vértice está saindo uma diagonal, olha. Que sai dele. Uma diagonalzinha só. Tudo bem? Vamos para o próximo. Próxima figura. Então, é um pentágono. Vamos olhar aonde está o vértice. Olha, 5 vértices, mesmo número de lado. Agora, qual seria a diagonal saindo desse vértice? Não pode ser nenhum vizinho. Então, só pode ter esta e este aqui, que são vértices não consecutivos. Então, vou ter que ligar todos, tá? Que não são consecutivos. Então, você tem um saindo daqui, uma diagonal, e a outra indo para este canto deste lado. Vamos para o outro, ó. Outro vértice. Não posso ligar dois vizinhos. Então, quais são não consecutivos? Este e esse aqui. Então, vou fazer os não consecutivos. Então, você tem esse aqui, é uma diagonal, e essa aqui é outra diagonal, tá? Vamos para o outro vértice. Esse, ó. Você concorda que já tem um ligado? Já tem um. Então, falta outro, que seria esse aqui, ó. Ok? Então, vamos ligar. Seria esta diagonal aqui, que tá faltando. Aí, quando a gente vai para o próximo vértice, já tem as diagonais nele. Ok? Você percebe que o número de diagonais que sai de um vértice é sempre a mesma quantidade, ó. 2, 2, 2, 2, 2. E que a diagonal que a gente lembra de pequeno, que a gente sabia que era uma linha inclinada, acaba não sendo, porque esta linha aqui, ó, não é inclinada, ó. Ela está na horizontal, tá vendo? Então, não tem nada a ver com a inclinação da reta, né? Então, vamos completar, então, aqui. Então, esse desenho tem 5 lados. Quantas diagonais para um vértice? 2 diagonais. Vamos para o outro. O outro é um hexágono. Então, vamos observar o hexágono. Vou começar por este vértice. Então, você tem 2 vértices consecutivos, que não pode ser diagonal, pois são lados. E aí, você tem 3, ó, vértices não consecutivos, que eu posso unir para chamar diagonal. Então, você tem esse aqui, este aqui, opa,
e este aqui. Vamos para o outro vértice. Outro vértice. Então, você tem esse, este, ó. E este aqui também não é consecutivo, tá? Tô saindo meio tortinho, vocês unem com régua, tá? Porque senão não dá conta mesmo. Este, ó, já tem uma, tá vendo que já tem uma diagonal? Falta esta e falta essa. Tá vendo que o número de diagonal que sai de um vértice só tem que ser a mesma quantidade. Então, olhe este aqui, ó, só tem duas. Então, eu tenho que fazer a outra. Tá faltando neste vértice aqui, que é o não consecutivo. Então, vamos completar. Então, o que que nós temos aqui? Número de lados, 5. Número de diagonal de um vértice só, 3. Ah, professora, então, se for um hexágono, eu tenho 4 diagonais saindo de um vértice? Sim. Se for um heptágono, eu tenho 5 diagonais saindo de um vértice? Sim, você está vendo que está aumentando de 1 em 1. O lado... Ai, desculpa, o número de lados aqui, ó, eu botei 5. O número de lados aqui, ó, são 6, né? 6. Então, você aumenta, ó, um lado, você está aumentando uma diagonal saindo de um vértice. Agora, vamos pensar no total das diagonais. Total. Aqui são 2. Aqui, o total. Você pode contar que são 5. E o total desse? São 9. Aí você não tem uma sequência, né? Você pode falar de 3 em 3. Não, não aumenta de 3 em 3. Ah, mas eu achei que era de 3 em 3, mas não é. Tá vendo? A sequência não tem tanto você ver o polígono anterior para ter a sequência no total de diagonais de um polígono. O que nós iremos observar? Nós iremos observar, então, esses números aqui, ó. Cada um que representa a sua figura, ó. Não vamos misturar ele, tá? Vamos observar. O que a gente pode falar do 4, 1, 2, 5, 2, 5, 6, 3, 9? Tá, né? Como que você pode olhar esses números e obter este total? Olha, tá coçando? Sim. Já perceberam? Vamos ver? Se eu falar assim para você, olha, vamos pensar, professora, eu tô vendo que de 4 vértices sai uma diagonal. Então, o total diagonal seria fácil achar o total de diagonal. Se cada vértice sai 1, então, se eu tenho 4 vértices, saindo 1, o total de diagonal seria 4. Mas não dá certo, porque é 2. São 2 diagonais. E por que não dá certo? Porque você conta cada diagonal 2 vezes na hora que você está contando o 4, ó. Ele falou, se você olhar os vértices aqui individualmente, fala assim, olha, sai uma diagonal. Mas essa que sai aqui, ela chega aqui. Tá vendo? Essa que sai aqui, ela chega aqui.
Então, se você fala que são 4, você está contando ela 2 vezes, olhando só o vértice. Então, esta está saindo aqui, mas ela também está saindo aqui. Ela está saindo aqui, também está saindo aqui. Então, não são 4. Para consertar isso, que você está contando 2 vezes, o que a gente pode fazer, então, para consertar esse pensamento ou essa multiplicação? Basta dividir por 2. E este, então? Olha, cada um está saindo 2 diagonais de um único vértice. Seria 5 vezes 2 o total de diagonal? Claro que não. Por que não? Porque essa que sai aqui, chega aqui. Essa que sai aqui, chega aqui. Então, na hora que você conta 2 aqui e 2 aqui, você está contando ela quantas vezes? 2 vezes. Então, vamos consertar isso? Basta dividir por 2. Aí dá quanto? 5. Esse, 2. A mesma coisa este, o número de diagonal. 6 vezes 3. 6 vértices vezes 3 diagonais que saem de cada vértice. Mas você fazendo isto, você está contando 2 vezes. Então, vamos consertar o número dividindo por 2. Então, daria 9. Ok? Agora, vamos reparar uma coisa. Vamos generalizar isso. O que é generalizar? É montar uma expressão algébrica, porque nós estamos vendo uma relação, ó. Tá vendo? Nós agimos da mesma forma em cada um. Então, nós podemos generalizar. Montar uma expressão algébrica que dá conta de todos os polígonos para n lados. Olha que interessante, n lados. Então, vamos pensar nisso. Então, vamos colocar um polígono para n lados. Polígono de n lados. O que a gente faz? O que a gente faz? Nós estamos fazendo o quê? Se é n lados, ó, n vértices. N vértices, né? É a mesma coisa, lembra que o número de lado é o número de vértices. Então, na hora que eu ponho 5 aqui, ó, esse 5 é o número de vértices, o número de lados, então seria o próprio n. Agora, e esse 2, ó? Quando é 5, vira 2. Quando é 6, vai para 3. Quando é 4, vai para 1. O que eu percebo? Que sempre este número você vai tirar 3, ó. É menos 3. Concorda? E tem sentido porque é menos 3. Porque na hora que você vai olhar um vértice aqui, olha, pense em um vértice. Você exclui os vizinhos, que são 2, mas também você exclui ele mesmo. Então, quando você vai ligar, você não pode ligar nem a ele, nem aos seus vizinhos. Então, 3 vértices que você deixa de fora. Então, eu não posso falar assim que o polígono tem n lados, ele vai multiplicar todos os vértices. Não, você vai sempre tirar 3 vértices dele. Porque ele não pode ligar ao seu vizinho nem a ele mesmo. E aí, para consertar essa multiplicação, a gente divide por 2. Olha que simples agora. Só usar essa expressãozinha algébrica que representa o total de vértices de um polígono. Certo? Então, esse aqui é o cálculo da diagonal. Então, vamos ver, ó. Fórmula ou uma expressão algébrica que seria D igual a n, número de vértices ou número de lados. N menos 3 são os vértices que cada um tem, eliminando ele mesmo e o seu consecutivo. Então, vamos
ver, ó, coloquei aqui, ó, D é o total da diagonal, N é o número de lados, ou vértice. Então, vamos fazer um exemplo. Quantas diagonais possui um decágono? Então, o que a gente sabe? Que N, um decágono, tem 10 lados ou 10 vértices. Então, vamos fazer aquela expressãozinha algébrica. Então, N vezes N menos 3 dividido por 2. Então, no lugar do N, eu vou colocar quem? Deixa eu colocar aqui. No lugar do N, eu vou colocar o número 10. Então, 10 vezes 10. O 3 é da expressão algébrica, então ele vai continuar. Menos 3 dividido por 2. Eu vou fechar aqui. Então, daria 10 vezes 7 dividido por 2. Então, seria 70 dividido por 2, 35 diagonais. Então, se você desenhar um decágono, você vai encontrar 35 diagonais, se você quiser desenhar todas, tá? Mas é inviável fazer isso, né? Porque vai requer muito trabalho. Então, simples. Agora, com essa fórmula, dá para você calcular qualquer uma, ok? Então, eu deixei alguns exercícios para você. Lembre-se, você deve guardar aqueles nomes da classificação dos lados, porque você pode ser prejudicado se você não souber, né? Que é um quadrilátero? Isso aqui é fácil. E um decágono? E o triângulo? Então, vai aparecer o nome dos polígonos, que são as classificações de acordo aí com o lado dele. Espero que vocês tenham entendido. Substitua agora sempre nessa expressão algébrica, que você calcula rapidamente. Perceba que não existe diagonal pela metade, tá? A diagonal tem que dar o número inteiro. Porque já pensou dar ela metade, 2,5 diagonais? Não tem lógica. Então, a diagonal começa em um vértice e termina no outro. Cuidado! Se deu um número decimal no cálculo da sua diagonal, você errou alguma coisa. Muito sucesso! E a gente se vê na próxima aula. Agora, eu deixei para vocês um filminho sobre essa tirinha que eu coloquei aqui, ó, que é a diferença entre nós nos enriquece. Então, fique com Deus e até a próxima aula. So this life is given